Olá, turma. Espero que estejam bem. Nessa aula, nós iremos falar sobre o reino fungi, onde estão agrupados os fungos, esses organismos que são considerados heterotróficos, ou seja, não fazem fotossíntese, e também tem uma parede celular composta de quitina, uma substância também que está presente aí no esqueleto de alguns animais, que no caso são os artrópodes, Você tem insetos, aranhas. Nós vamos ter aí os fungos vivendo no solo, na água ou então no corpo de outros seres vivos. Os principais representantes aí que a gente pode citar são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras. Essas últimas, as leveduras também que a gente costuma chamar de levedos ou então de fermentos. Então, nós temos aí, em geral, os fungos como organismos pluricelulares, ou seja, possuem muitas células, com exceção das leveduras, que são unicelulares, possuem uma única célula. São organismos heterótrofos por absorção, o tipo de nutrição aí dos fungos, essa digestão extracorpórea por absorção, a gente vai ver mais na frente. O glicogênio é a substância de reserva energética desses organismos, a mesma que os animais. Podem ser aeróbios ou anaeróbios, ou seja, eles conseguem ter algumas espécies que conseguem viver na presença de oxigênio e outras vivem perfeitamente sem o oxigênio. São também eucariontes, o que é que isso quer dizer? Possuem uma organização celular, que é o nosso caso também. E nós temos fungos que são parasitas e outros que chamamos de saprobiontes, atuando aí, como tem aí embaixo nessa característica, nos processos de decomposição. Como eu citei na introdução dessa aula, nós temos como principais representantes aí os bolores, que a gente costuma chamar de mofo, os cogumelos, esse aqui que tem o chapéuzinho, as orelhas de pau, esses fungos que ficam aqui na árvore nesse formato, realmente fica parecendo uma orelha, por isso esse nome popular de orelha de pau, e também as leveduras, ou levedos ou fermentos, como a gente costuma falar. A maioria desses fungos, que a gente vai estudar agora, eles são constituídos por alguns filamentos, essas estruturinhas brancas que vocês estão vendo, que é chamada de hifas, certo? Então, essas hifas é onde se encontra o conteúdo celular do fungo, Quando você tem o conjunto dessas hifas, então a gente chama de micélio, que é basicamente o corpo do fungo. Durante o crescimento, do fungo, as hifas, essas estruturinhas brancas que tem aqui, deixa eu só voltar aqui a animação. Essas hifas, elas absorvem os produtos da digestão, Primeiramente, o que é que elas fazem? Elas vão liberar enzimas digestivas que vão atuar fora da célula e essas enzimas elas vão degradar as substâncias orgânicas que podem estar aí presentes no substrato. Então, as hifas elas vão absorver o produto aí dessa digestão e vai utilizar como fonte de energia para poder sobreviver e também para poder crescer. Então, esse modo de vida dos fungos, ele é responsável pelo que a gente chama de apodrecimento de algumas coisas, Frutas, verduras, algumas substâncias, orgânicas. Isso a gente chama de decomposição. É um processo tão importante aí na ciclagem dos nutrientes que a gente vai ver depois. Em relação aqui à nutrição dos fungos, nós temos a nutrição do tipo heterotrófico, porque ele, assim como nós, na nossa espécie, nós também não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, a gente não faz fotossíntese e aí eles fazem essa nutrição por absorção, Então são chamados também de saprófagos, Que aí, como eu coloquei na tela, vem derivado do nome, podre, comedor, Como se fosse fazendo aí o processo de putrefação. Então, nós temos aí os fungos e também as bactérias que vão desempenhar esse papel de agentes decompositores, que vai permitir, como eu falei, que alguns elementos químicos que eles constituem a matéria orgânica, que são tão essenciais, eles possam ser reaproveitados por outros seres vivos, que a gente chama de ciclagem dos nutrientes. Então, nós temos aí muitos fungos que vão produzir substâncias que são úteis à indústria. E aí entra a importância ecológica e econômica dos fungos. O álcool etílico, por exemplo, que a gente conhece como etanol, ele é utilizado como combustível. E ele é produzido a partir da fermentação da cana e de outros substratos que é realizado por um tipo de levedura, um tipo de fungo.
Nós temos também alguns fungos de outras espécies que são fontes para a produção de esteroides anti-inflamatórios, que é o que a gente conhece como os nossos famosos corticoides, né? Você tem a cortisona, um exemplo, a prednisona também, inclusive já tomei muito, né? Um anti-inflamatório bem potente, quem já tomou sabe. Então, ele também é responsável pela produção aí desses esteroides. Outras espécies de fungos também são utilizadas pela indústria farmacêutica, né? Você tem aí fungo produzindo vitamina, hormônio esteroide e principalmente os antibióticos, né? Que tem como a base aí é uma substância que o fungo produz, que é o penicílio, e aí produz um antibiótico chamado de penicilina, certo? As leveduras e também outros fungos, eles são empregados na indústria alimentícia para produzir pão, vinho, cerveja, queijo, né? Molho de soja e entre outros alimentos aí nessa indústria alimentícia. Então, aí nós vemos a importância também ecológica e também econômica dos fungos atuando aí tanto na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, certo? Os fungos também, né, como é um grupo mais amplo, eles estão divididos em outros 4 grupos. O primeiro deles aí nós temos os deuteromicetos. Como eu coloquei, né, geralmente são organismos multicelulares e que não possuem o corpo de frutificação, é aquele formatozinho de cogumelo. O exemplo que a gente pode dar aí desse grupo é o Candida albicans, que é o causador daquela doença que também é sexualmente transmissível, né, uma IST, chamada de candidíase, né? Aí nós temos um exemplo aí do que causa essa doença causada por um fungo, né? Tanto na parte genitália como também na região da boca, língua e céu da boca, né? No palato. O grupo dos ascomicetos, né? Apresenta um corpozinho de frutificação, como eu coloquei, produtor de esporos, e o exemplo mais clássico são as leveduras, né? Levedos ou fermentos, como a gente costuma falar. Como eu já citei, são também empregados aí na indústria alimentícia, né? Na produção de pão, vinho, cerveja, queijo. Então, também é um grupo importante aí quando nós falamos dos fungos. Temos os ficomicetos, que o exemplo mais conhecido é o bolor de pão, né? Aquele mofo, e aí vivem livremente no solo alimentando-se da matéria orgânica, né? Fazendo esse processo aí de decomposição. O último grupo nós temos esse que a gente chama de base de homicetos, né? Que são esses que tem um corpo de frutificação, né? Que a gente costuma chamar de cogumelo, né? Forma esse chapéu, como a gente fala no popular. E aí nós temos o exemplo mais comum, os cogumelos e também os orelhas de pau, né? Aqui nessa animaçãozinha vocês podem ver a estrutura, né, corpórea aí toda distinta de um cogumelo típico mais tradicional. Há algumas espécies desses bases de homicetos que eles são comestíveis, né? Então tem um bem conhecido que é o champignon, né? Geralmente ele vem no supermercado em forma de conserva e ele é muito utilizado aí na culinária, né? Empregado aí na culinária. Alguns fungos, eles conseguem viver aí associados, né, numa sociedade harmônica, né, não causando prejuízos com outros organismos. É como se fosse uma troca realmente de benefícios. E aí eu coloquei esse exemplo das micorrizas, né? Essa associação de fungo com a raiz de algumas plantas. Então, o que são micorrizas, né? São associações das hifas de algumas espécies de fungos com a raiz da planta. Então, deixa eu colocar aqui essa animação para ficar mais dinâmico. Ó, então, graças ao fungo, a planta consegue absorver melhor os minerais que estão escassos ali no solo. Então, o fungo ele vai se beneficiar dessa associação porque ele obtém da planta alguns açúcares, aminoácidos, algumas substâncias orgânicas do qual o fungo precisa para poder se nutrir. Então, essa associação, que a gente chama de micorrizas, elas são importantes para as plantas que vivem em solos pobres em nutrientes, né? Principalmente por isso. Então, os fungos das raízes, ele aumenta essa capacidade de absorção de nutrientes, né, como cobre, o fosfato, o magnésio, o zinco, e entre outros elementos químicos aí. A gente pode citar, por exemplo, as orquídeas, né? As sementes de orquídea, elas necessitam muito de um solo mais fértil para poder germinar, e aí os fungos, eles conseguem fazer, né, desempenhar esse papel aí, né? Essas plantas precisam da presença desse fungo para poder germinar, como vocês conseguem ver aí nessa animaçãozinha, né? Essa associação entre fungos e raízes de plantas, né? Chamado de micorrizas.
Então, mesmo apesar desses aspectos positivos que eu já falei, né, a importância dos fungos aí, tanto na parte ecológica e econômica, nós temos também alguns fungos que eles são, como eu coloquei, eles são fungos parasitas, né? Então, o principal deles, como a gente vê aqui nessa imagem, é o que a gente chama de ferrugem do cafeeiro. É uma parasitose provocada por um fungo. Então, essas pequenas manchas, as manchas, elas indicam a necrose nessas folhas, né? Principalmente da soja, um exemplo muito comum. No início vai aparecer esses pequenos pontinhos nas folhas, né, como vocês estão vendo aí, que logo vão aumentando e se transformando em manchas maiores, com uma cor amarelada, né, como essa da imagem. Então essas manchas, elas vão aparecer tanto na superfície superior e inferior da folha, né? E o tamanho vai variar, o tamanho dessas manchas, né? Pode aumentar muito rápido e também o tom ele pode ir mudando, né? Pode ficar um tom mais avermelhado, até ficar um tom mais preto, né? Uma cor escura. Quando chega nessa coloração mais escura, é porque a planta realmente chegou nos estágios finais da morte da folha. Então, a planta acometida por essa ferrugem, né, ela desenvolve essas manchinhas aí, né, essas elevações na folha. Essa da imagem no pé, né, alguns conhecem, né, como popularmente como a micose. A gente também conhece a micose como frieira, pé de atleta, né? Existem inúmeras denominações. Então, essa micose, o termo mico, né? Vem de fungo. Então, ela é causada por fungo e vai surgir principalmente entre os dedos dos pés, né? Embora possa acontecer também na região da planta do pé, entre os dedos das mãos, na virilha também pode acontecer. Então, essa área ela vai coçar muito e vai descamando, como você está vendo aí nessa imagem, fica esbranquiçada também pode ficar com mau cheiro. Isso é muito comum com pessoas que às vezes vai calçar um tênis, um sapato, e aí não enxuga também o pé, já vem do banho, coloca a meia e fica lá abafado, é um local propício aí para a reprodução dos fungos. Nós temos também esse exemplo desse fungo que eu vou mostrar para vocês nesse videozinho bem curtinho, bem interessante, também um fungo parasita. Esta formiga bala está tendo um dia péssimo. Essa gavinha que brota na nuca desta formiga é o que acontece quando é invadida por uma das criaturas mais assustadoras da floresta, o fungo Ophiocordyceps. Inteligente, sorrateiro e mortal. A espécie Ophiocordyceps pode sobreviver porque sabe como entrar na cabeça das vítimas e as transformar em zumbis. Pouco tempo atrás, esta formiga começou a se sentir estranha. Logo, ela estava escalando esta planta, algo que não costuma fazer. Isso porque sua mente não é mais dela. Foi dominada pelo Svengali hipnotizador do mundo dos fungos. O Ophiocordyceps quer que a formiga escale até a altura ideal, na direção certa, em um lugar com temperatura e umidade certas, para que ele possa se reproduzir. Primeiro, ele entra no corpo da formiga por buracos de ar e começa a se alimentar das vísceras dela. Sabiamente evita órgãos vitais. Esta formiga ainda tem um trabalho a fazer. Substâncias químicas liberadas no cérebro da formiga a forçam a escalar até o ponto mais alto da haste. Assim que a formiga atinge o ponto ideal para a reprodução de fungos, a vítima é forçada a fincar as mandíbulas, prendendo-as no lugar. Hora do Ophiocordyceps comer o cérebro controlado, deixando o escravo infeliz com o cérebro vazio. Ao sair do hospedeiro, o fungo libera esporos no ar, espalhando-se para toda parte, onde poderá continuar a trabalhar mentes em outras formigas azaradas. Por incrível que pareça, existem cerca de 140 espécies do fungo Ophiocordyceps. Cada uma delas especializada em transformar insetos em meio de transporte. Então, como vocês puderam perceber, apesar de ter também esses pontos positivos, né, os benefícios, nós temos os fungos que, além de podem causar algumas doenças, né, tanto em humanos e também em vegetais, como vocês viram aqui nessa imagem.
Então, pessoal, é isso, a aula sobre os fungos, né, o reino fungi. Foi uma aula bem resumida, porém os pontos principais foram tratados nessa classificação, os exemplos, alguns fungos que são benéficos, outros fungos que também conseguem causar as doenças. Então, é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.